Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja de Cristo Jesus. É muito bom estar com vocês aqui novamente para compartilhar da palavra preciosa do Senhor. Em nome da minha família, da Marcela e da Helena também, eu trago um abraço delas, de todos nós, para todos vocês. E mesmo estando longe, queremos, portanto, compartilhar da palavra de Deus de coração para coração, trazendo alguns aprendizados, alguns insights, alguns princípios que a palavra nos ensina nesta manhã. O nosso texto, portanto, é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 12 ao versículo 28. É o nosso texto deste estudo. O nosso tema sugerido foi tudo em família. Paulo, portanto, resolvendo essas questões, essas pendências que ainda haviam na igreja de Tessalônica, resolvendo em família e, ao mesmo tempo, incentivando e ensinando os irmãos a assim também fazer. Nosso texto, então, é relativamente curto. Eu quero ler com os irmãos essa porção da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra: irmãos, relativamente aos tempos, eu estou lendo o versículo 1, né? Na verdade, o versículo 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra novamente, e te pedimos que o Senhor nos cubra de graça e de misericórdia, nos fortaleça pelo Teu Espírito e nos ensine pela Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A razão de eu ter lido o texto, começando pelo versículo 1, irmãos, é por causa da importância do contexto anterior a esse texto. O apóstolo menciona, pelo menos 2 vezes diretas, de forma direta, a segunda vinda do Senhor. E esse contexto, ele está alinhado à segunda vinda do Senhor. E esse texto que nós lemos e que vamos expor nessa manhã, ele está no meio entre essas 2 partes em que Paulo menciona a segunda vinda. Portanto, se nós quiséssemos pensar nesse texto como se ele fosse um quadro, a segunda vinda de Cristo seria uma espécie de moldura para esse texto. Então, o contexto da vinda de Cristo dita as regras de interpretação desse texto que nós acabamos de ler e dita os princípios que nós vamos extrair dele para a nossa própria vida. Então, a segunda vinda de Cristo é o nosso contexto maior, dominante, predominante, para nós lermos e entendermos esse texto aqui. A segunda vinda de Cristo, ela é tão importante nessas 2 cartas, na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, que nós vamos verificar, principalmente na segunda carta, depois, que esse assunto se tornou um problema no meio dos Tessalonicenses. Eles interpretaram mal essa questão da segunda vinda de Cristo, e aí acabaram gerando outros problemas dentro da igreja que Paulo, portanto, vai corrigir ainda também na segunda carta. Então, só para vocês entenderem que o assunto da segunda vinda de Cristo, de fato, ele é importante para nós entendermos, interpretarmos e aplicarmos esse texto aqui para a nossa vida. A essa altura, você já deve pensar o seguinte, que
quando Paulo diz, então, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, essas palavras de Paulo elas devem ser lidas dentro desse contexto, a partir desses óculos, se nós quisermos assim dizer, da segunda vinda de Cristo. São preceitos, princípios de vida, princípios de ação dentro da igreja que deveriam ser vistos a partir desta perspectiva. Então, irmãos, a nossa escatologia, a maneira como nós interpretamos as coisas futuras, definem a maneira como nós vivemos, a maneira como nós somos igreja e a maneira como nós servimos ao nosso Senhor. E não deixaria de fora, certamente, a maneira como nós tratamos os nossos líderes. Já começando aqui com o nosso primeiro ponto. Como é que aqueles irmãos em família de Deus deveriam viver? Eles deveriam viver à luz da segunda vinda de Cristo. E, para isto, portanto, eles deveriam levar em consideração o respeito, o acatar a sua liderança. Por quê? Paulo diz essas palavras logo no início do nosso texto, que na verdade não é o início do texto, mas é o início da nossa porção. Por que Paulo diz isso? Porque todos nós, cristãos, precisamos de uma liderança. Nós necessitamos de pessoas para quem nós devemos prestar contas da nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos e até mesmo agimos da seguinte maneira: minha vida eu só presto contas a Deus. Mas, por mais que isso seja verdade, nós prestamos conta da nossa vida a Deus, por mais que isso seja verdade, mas nessa fala nós podemos esconder a nossa vida, nós podemos esconder as nossas ações, nós podemos esconder os nossos pecados, nós podemos esconder as nossas fugas, nós podemos esconder muitas coisas atrás dessa frase. De fato, nós prestamos contas da nossa vida a Deus, mas Deus colocou pessoas, enviou pessoas para a nossa vida, para pastorear a igreja, para presidir a igreja, para liderar a igreja, para que nós também prestemos conta da nossa vida a essas pessoas. Pessoas que irão cuidar de nós, como nós vamos ver aqui no texto mais adiante. Veja que é claro que isso aqui não é precedente para fofocas, isso aqui não é precedente para que os líderes da nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas que nos presidem, abram a nossa vida também para outras pessoas. A questão não é essa. A questão é que por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações, nós saímos da linha, nós saímos dos trilhos, nós desobedecemos a palavra de Deus, e nós, portanto, precisamos prestar contas também para pessoas que estão junto a nós, pessoas que foram enviadas por Deus, pessoas de confiança, pessoas que têm a palavra de Deus para nos corrigir, pessoas que têm um conselho que vem de Deus, pessoas que têm uma orientação que vem diretamente do Senhor, do coração do Senhor, para nos guiar e para nos orientar. Por isso que nós precisamos de uma liderança. Portanto, não caia na história, no sermão, no ensino de pessoas que não têm uma liderança sobre si. Isso é extremamente perigoso e é o que nós mais podemos ver por aí. Pastores, bispos, apóstolos, alguns que se chamam de anciãos, alguns que se chamam de pai-póstolos, que não tem ninguém acima dessas pessoas. Ninguém a quem essas pessoas prestam conta da sua vida. Não caia nessa. Isso é um perigo extremo. Então, por isso nós precisamos de uma liderança. E é interessante que o apóstolo diz: agora vos rogamos, irmãos. Nós apelamos, nós insistimos, nós exortamos a vocês para que vocês acatem com apreço. Nós vamos ver depois aqui no versículo 13 que o Paulo intensifica ainda mais o seu apelo. Nós rogamos que vocês acatem com apreço esses que trabalham. Essas pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas, que Deus colocou entre nós, essas pessoas a quem Deus deu a sua palavra, Deus deu o seu Espírito, Deus vocacionou para que nos pastoreie. Essas pessoas trabalham, e esse verbo trabalhar aqui, ele não é apenas alguém que cumpre atividades, mas é alguém que se esmera, alguém que de fato se dedica, alguém que se afadiga dia e noite, como Paulo mesmo diz que fez em outras partes dos seus textos, alguém que chora, alguém que lamenta pelos pecados da sua igreja,
alguém que deseja intensamente ajudar, alguém que deseja intensamente pastorear, alguém que labuta, que de fato se afadiga. Então esse verbo trabalhar aqui, ele é carregado de significado. Paulo diz, portanto, levem ou tenham com grande apreço essas pessoas. E aí não só trabalham, mas eles vos presidem, eles se afadigam administrando a igreja, dando orientação, supervisionando o rebanho. Eles também têm um papel de admoestar, corrigir os rumos, corrigir as rotas da nossa vida, como ovelhas de Deus. Esse trabalhar, presidir e admoestar não significa que Paulo está falando sobre 3 grupos de pessoas da igreja, mas sim de um grupo específico, dessas pessoas que Deus enviou para fazer tudo isso por nós, trabalhar, presidir, admoestar. Paulo, portanto, está dizendo, acatem com grande apreço essas pessoas. Aquela igreja era uma igreja nova, nós já vimos isso aqui. Muitas rotas precisavam ser corrigidas. E uma delas era esta. É muito fácil, irmãos, nós fugirmos dos nossos líderes. É muito tentador nós fugirmos dos nossos pastores. É muito tentador nós ignorarmos o trabalho dessas pessoas. Muitas vezes porque nós até queremos, desejamos ter pastores na igreja, mas também é muito cômodo nós desejarmos termos pastores na igreja apenas para que eles tratem de questões administrativas da igreja. Mas quando se trata da questão da minha vida pessoal, eu tenho a tendência de não querer muito isso. Eu tenho a tendência de deixar isso um pouco de lado, de me esquivar, de sair pela tangente, de ignorar, de fingir que não é comigo. E todas essas coisas têm consequências. Essas pessoas, elas são entristecidas por essas ações nossas. Elas são desanimadas por essas ações nossas. Porque elas têm um trabalho a cumprir. Elas têm uma vida de fidelidade a apresentar diante de Deus, cumprindo o mandado de Deus, que é cuidar de nós. E aí, quando eu não me permito ser cuidado, isso gera tristeza, isso gera angústia para com os nossos líderes, para com os nossos pastores. Isso gera senso de inadequação nessas pessoas, eles se sentem inadequados para cumprir o trabalho que eles têm que cumprir. Eles se entristecem, eles se desanimam e eles desistem. Dias atrás, o nosso pastor, inclusive, compartilhou um post de mais um pastor que veio a suicidar-se. Claro que, pelo menos, eu não sei os meandros da história, mas eu imagino que muitas dessas coisas são advindas de situações como essas também. Então, portanto, nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado na maneira como nós não só enxergamos os nossos líderes, mas na maneira como nós, inclusive, permitimos ou não que eles cumpram o trabalho que eles devem e precisam cumprir entre nós. E eu estou dizendo isso para vocês, não me apresentando como simplesmente ou necessariamente um cristão que faz tudo isso aqui. Eu vou até, a título de exemplo, eu vou contribuir com vocês, compartilhando uma pequena história minha. Dias atrás, o nosso pastor me ligou e ele falou para mim o seguinte: meu irmão, eu tenho percebido que você anda desanimado com algumas questões, eu tenho percebido que você anda deixando algumas questões de lado, e é isso mesmo que está acontecendo? E eu falei, é verdade, pastor. Quer vir aqui na igreja conversar comigo? Vamos. Vim aqui, conversei com o pastor, oramos, falei, ouvi, aprendi. Foi um momento propiciado pela graça de Deus, de extrema importância para a minha própria vida. E ali mesmo nós compartilhamos essas dificuldades que nós, inclusive, vimos aqui. E num tempo como esse, irmãos, um tempo de pandemia, um tempo de confinamento, de isolamento, de perda de emprego, de economia ruim, tanta coisa ruim no nosso país, nós, como igreja, precisamos ter cuidado com essas questões, porque nós temos as nossas demandas, nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, nós temos os nossos momentos de desânimo, nós temos
os nossos desejos de desistência e tantas outras coisas mais que são advindas do nosso coração caído, e nós precisamos dessas pessoas. Eles, inclusive, também precisam ser supridos nessas áreas. Mas eles, como pastores e líderes, desejam nos ajudar nesse período. Portanto, eu quero aplicar isso para mim e para você, dizendo o seguinte: se você está passando por lutas, por provas nesse tempo, e você tem fugido, e você tem impedido que o pastor, os pastores da igreja, os líderes da igreja, façam o seu trabalho, inclusive na sua vida, reveja a sua posição. Reveja a sua maneira de agir, porque isso está errado. Para pessoas que vivem à luz da segunda vinda de Cristo, para pessoas que são crentes em Cristo Jesus, que são igreja de Deus, isso está errado. Nós precisamos acatar com apreço aqueles que trabalham entre nós. Veja que isso aqui não é apenas dar tapinhas nas costas após o sermão de domingo, ou após o estudo bíblico dominical, ou após o estudo de quarta-feira, e falar que o pastor, o líder, ou noutra situação dizer que essa pessoa é o cara, que essa pessoa é muito boa, que essa pessoa é isso ou aquilo. Mas é uma postura de subserviência até. É uma postura de apreço que nos permite deixar que essas pessoas enviadas por Deus trabalhem na nossa vida e trabalhem a nossa vida. Então, seguindo isso, Paulo nos diz no versículo 13: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Paulo volta a esse assunto de estimar os nossos pastores e os nossos líderes, mas agora de uma maneira um tanto mais intensa. Veja que no versículo que nós lemos, no versículo 12, ele falou para que tivéssemos em apreço, acatar com apreço essas pessoas. Mas agora ele intensifica: tenhais com amor em máxima consideração. E o curioso é que essa expressão máxima consideração, quando ela aparece no texto grego, ela vem acompanhada de pelo menos ali uns dois prefixos gregos que trazem uma gradação de intensidade, ou seja, vai aumentando a intensidade. E eu me lembrei que talvez a frase que mais se aproxima disso, mesmo sendo ainda bastante imperfeita para isso, é quando nós brincamos dizendo que algo é muito bom e nós dizemos assim: isso aqui é mega, ultra, power, bom. A gente vai fazendo uma gradação de intensidade. Se a gente fosse aplicar isso aqui, seria o seguinte: sabe a consideração que vocês devem ter para com essas pessoas? Ela deve ser uma consideração máxima, ultra, mega, power consideração. Não é somente uma consideração simples. Por quê? Por causa do trabalho que eles realizam. E Paulo enfatiza esse trabalho porque, irmãos, servir a igreja do Senhor, tratando de gente e tratando com gente, presidir gente, admoestar gente, até porque só tem como admoestar mesmo gente, cuidar de gente, é um trabalho extremamente árduo. É por isso que Paulo diz: considerem essas pessoas de forma máxima, de forma abundante, de forma ultra, mega, power. Assim que vocês devem fazer. Eu me lembro de uma situação que um pastor uma vez, ele contou uma história para a gente, que ele precisou tirar férias. Ele pastoreava uma igreja pequena. Ele precisou tirar férias e deixou um presbítero a cargo da igreja. E ele passou 15 dias, e por mais que fosse uma igreja pequena, essa igreja ela tinha uma grande estima e consideração pelo pastor que ela tinha, e resolveu o seguinte: pastor, o senhor vai tirar férias, mas a gente não quer que o senhor ligue para ninguém da igreja, a gente quer que o senhor aproveite as suas férias, deixe que nós vamos resolver qualquer problema que surgir na igreja. Não esquenta a cabeça, vai lá, tira suas férias, descansa, não mexe com preparação de sermão, não mexe com preparo de estudo, com aconselhamento de ninguém, deixa que nós vamos resolver tudo. O senhor vai e tire as suas férias. E aí, com 2 semanas, o pastor não se aguentou e ligou para o presbítero. E o presbítero falou para ele: pastor, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o senhor voltar, eu vou reunir a liderança da igreja e vou sugerir não só que aumente o seu salário como pastor, mas que lhe dê um adicional de insalubridade. Porque o trabalho difícil é pastorear uma igreja.
O trabalho difícil é lidar com gente, administrar gente, resolver problema de gente. Então, quando o Senhor voltar, a gente resolve essa questão. Então, irmãos, é por causa disso. Por isso nós devemos ter em máxima consideração essas pessoas. Os pastores da nossa igreja, mas também os presbíteros da nossa igreja, que pastoreiam o rebanho de Deus também. Vamos amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, tê-las de fato em alta consideração por causa desse tipo de trabalho. Aqueles irmãos, eles tinham essa tendência de negligenciar os seus líderes exatamente por causa das necessidades que eles tinham, por causa do coração em fuga que eles possuíam. E a tendência é que eles vissem essas pessoas como pessoas que não devessem ser, de fato, tão valorizadas. Pessoas que deveriam, em vez de se aproximar deles, deveriam se afastar. E essa é a nossa tendência, irmãos. Em vez de nos aproximarmos dos nossos líderes, às vezes nós temos uma visão e um entendimento de que nós devemos nos afastar deles. Porque, afinal, corremos um sério risco de ouvirmos alguma coisa que vai contra aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu decido. E aí, por causa disso, eu me afasto, por causa disso, eu rejeito, por causa disso, eu, como ovelhas, dou coice, dou mordidas no meu pastor, nos meus líderes, e assim por diante. Às vezes nós ouvimos tantos casos tristes de pastores que são processados por gente da igreja, pastores que são expulsos da igreja, líderes, presbíteros também, da mesma maneira, pessoas que são tratadas da maneira mais abjeta possível. É uma tristeza isso. Isso não deveria jamais fazer parte da vida cristã da igreja de Cristo Jesus. Então, Paulo diz, como pessoas que vivem à luz da vinda de Cristo, como servo de Deus em Cristo Jesus, como igreja, como família, tenha essas pessoas em máxima consideração, por causa desse tipo de trabalho que eles realizam. E nós vimos também que é porque são pessoas que foram enviadas pelo Senhor. Vivem em paz uns com os outros. E aí Paulo fecha esse versículo 13, dizendo para que nós vivamos em paz. Logicamente, se eu não tenho em grande apreço os meus líderes, logicamente, se eu vivo em guerra com os meus líderes, ou se eu sou omisso com relação à liderança dos meus líderes para com a minha vida, não há como ter paz entre eu e os meus líderes e entre eu e a igreja. Então, essa questão de viver em paz uns com os outros passa pela submissão à minha liderança. Muitas vezes até nós dizemos que queremos paz, mas eu estou disposto a fazer isso que Paulo disse para que eu obtenha paz? Para que a minha igreja obtenha paz? A grande questão está aqui. Então, se nós, como família, resolvendo os problemas em família, como igreja, devemos viver, então, à luz de Cristo, nós precisamos ser respeitosos para com os nossos líderes, mas também não só isso. Devemos ser cuidadosos uns para com os outros. Vamos ver os versículos 14 para frente. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Aqui, Paulo fala não só dos líderes, mas de toda a igreja. Ele nos chama e chama os irmãos de Tessalônica para uma grande responsabilidade, de admoestar os insubmissos. Em toda igreja tem aquelas pessoas que são contra as regras da igreja, que são contra a palavra de Deus. Por mais que elas não digam que são contra a palavra de Deus, mas quando uma mensagem é pregada, quando um ensino é transmitido, essas pessoas simplesmente discordam, não por ter razões para discordar, ou por ter argumento, mas porque esses princípios e essa palavra de Deus vai contra o meu pecado, vai contra o meu coração, vai contra a minha vida, e aí eu discordo, digo que não aceito, ou não digo que não aceito, não digo que não discordo, mas ao mesmo tempo vivo na omissão, vivo na fuga, vivo na ausência, e assim por diante. Então essas pessoas, elas estão fora da linha, elas estão fora dos trilhos. Essa palavra, os insubmissos, traz essa ideia de alguém que está fora
do caminho. Alguém que não está andando segundo as regras. Quais regras? A palavra de Deus. E aí Paulo então diz: vocês como igreja têm de mim a exortação para que vocês exortem essas pessoas. E exortar aqui é trazer essas pessoas de volta para os trilhos. Não é expor a pessoa. Simplesmente expor a pessoa. Não é falar mal dessas pessoas. Não é fazer fofoca dessas pessoas. Mas é ajudá-las, conduzindo-as de volta para o bom caminho. Para as regras. Andar conforme o caminho de Cristo, conforme a palavra de Deus, conforme as orientações daqueles que Deus colocou nas nossas vidas para nos levar de volta para os trilhos. Todos nós, em muitas situações, nós saímos dos trilhos. Eu e você sabemos disso. Quantas vezes nós refletimos sobre a nossa própria vida e lembramos do seguinte: aqui eu saí dos trilhos, aqui eu não estou conforme a regra. Então, irmãos, nós precisamos e devemos exortar uns aos outros nesse sentido, de nos ajudar a andar nos trilhos novamente. Eu sei que isso se torna uma grande barreira no nosso meio. O nosso tempo, ele prega a autonomia do ser. Então, eu dito as minhas regras, eu ando conforme eu penso, eu tenho a minha interpretação, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha vida, e eu não aceito que você se meta na minha. Mas o apóstolo é bem claro: exorteis, admoesteis os insubmissos. Isso é um mandamento para nós, irmãos. É um mandamento para nós. Não com orgulho, logicamente, não com vaidade, mas com amor e com desejo de ajudar de fato. Exorteis os insubmissos, essas pessoas que estão fora da regra, fora do caminho, andando fora da palavra. Consoleis os desanimados. É interessante que essa expressão desanimados, o significado dela são pessoas de alma pequena. Ânima. Desanimados são pessoas de alma pequena. Eu li diversos pesquisadores a respeito dessa palavra e nenhum chega num consenso exato do que o real significado disso aqui. Mas a tendência maior é de que aqui significa aquelas pessoas, como a igreja de Tessalônica era uma igreja pequena e uma igreja nova, pessoas ainda novas convertidas, ainda não tão amadurecidas, que não deu tempo de que a alma delas, entre aspas, fosse expandida por meio da experiência, por meio da vivência, por meio do ensino e do aprendizado na palavra, da convivência e assim por diante. Pessoas de alma pequena que, por causa disso, ainda estavam desanimadas por causa da perseguição. Ele diz: consolem essas pessoas. E aí o verbo consolar aqui tem raiz naquela palavra do Espírito, que é o Paracletos. Haja no poder do Espírito para com essas pessoas, consolando, confortando, trazendo ânimo para essas pessoas que ainda possuem a alma pequena, por alguma razão. Consolem essas pessoas. Ampareis os fracos. E aí, fracos, aqui, são, de fato, as pessoas que estão sem força. Tanto pode ser o novo convertido, quanto o convertido já experiente, que por causa das labutas da vida, por causa das labutas na igreja, por causa das perseguições, por causa dos seus pecados, estão, então, portanto, fracos. E por outras razões mais. Ele diz: amparem essas pessoas. A ideia de amparar aqui é de uma escora. É como se colocássemos uma escora embaixo de algo para sustentar. Então ele diz: sabe essas pessoas? Não desistam delas. Não desanimem para com elas. Mas ponham escoras nessas pessoas. Deem suporte a essas pessoas. E sejam longânimos para com todos. E num contraponto da pessoa de alma pequena, Paulo diz que os irmãos de Tessalônica deveriam ter um ânimo longo, um ânimo estendido, uma alma estendida para com todas as pessoas. É necessário, inclusive, se preparar para ter ânimo estendido para com todas as pessoas. Tanto para com os insubmissos, para com os desanimados, para com os fracos, para com os líderes, para com todos os liderados, para com todos os irmãos.
Então veja que a exortação de Paulo aqui é muito completa. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Observemos que dentro desse contexto de apenas esses 2 versículos, se não houver exortação para com os insubmissos, se não houver consolo para com os desanimados, se não houver amparo para com os fracos, se não houver longanimidade para com todos, a tendência é que um mal praticado dentro da igreja seja retribuído com outro mal. Então observe que cada versículo, cada princípio está concatenado um com o outro e um decorre do outro. Então, não são palavras soltas do apóstolo. Não são palavras apenas bonitas que Paulo resolveu escrever aqui. É preciso cumprir tudo isso para que, de fato, nós não retribuamos o mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem. Qual é o bem? Aqui, dentro desse contexto. Ter autoestima para com os nossos líderes. Cuidar deles. Amá-los no Senhor. Ser também pacientes para com eles, por causa das suas próprias fraquezas. Mas também admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser longânimo. Então, em vez de devolver o mal não praticando essas coisas, pratiquem essas coisas, e assim vocês vão estar sempre procurando o bem entre vós. Então, dessa maneira, Paulo vai tecendo os seus argumentos aqui nesse texto. 16. Regozijai-vos sempre. Alegria perene dentro da igreja. Irmãos, quando não há unidade dentro da igreja, logicamente o resultado disso são brigas, são disputas, é tristeza e não alegria dentro da igreja. Então, mais uma vez, esse regozijo na igreja é decorrência de todas essas ações que devem ser observadas nos versículos anteriores. Se queremos, portanto, ser uma igreja alegre, nós devemos cumprir, portanto, tudo isso aqui. Orai sem cessar. Vivendo dessa maneira também, irmãos, nós teremos, inclusive, liberdade interior e exterior para viver em espírito de oração, uns para com os outros, pela igreja, pelos de fora e assim por diante. Essas dissensões, essas brigas, essa impaciência, essa falta de ânimo longo, essa falta de consolo, essa falta de admoestação, faz com que, inclusive, nós desanimemos para orar. Por isso que eu acredito, irmãos, olhando esse versículo 17 dentro desse contexto, em diversas vezes, em oração, eu pedi para o Senhor o seguinte: Senhor, me ajuda a orar como eu orava antes. Mas agora, observando isso aqui, eu vou ter a tendência de orar da seguinte maneira: Senhor, me ajuda a praticar isso aqui, que está dos versículos 12 ao versículo 16, inclusive para que eu tenha a liberdade interior e a vontade de orar como eu orava antes. Orai sem cessar. Um comentarista deu uma ideia muito boa sobre isso aqui, sobre esse orar sem cessar, e logicamente não é viver o tempo inteiro naquela postura de joelhos, mas, segundo a ideia dele, é não haver declínio na regularidade do hábito de agarrar-se a Deus. Ou seja, ter a nossa vida inteira diante do Senhor, com o sentimento e com a percepção de que estamos diante do Senhor. Mas é também orar, é também dobrar os nossos joelhos, é também falar com Deus, é também clamar ao Senhor. Então, para que a nossa vida de oração ela venha fluir, de fato, nós precisamos observar também todas essas coisas. Por quê? Porque se nós não observarmos essas coisas, serão apenas falatórios diante de Deus. Serão somente falatórios diante de Deus. Será pura hipocrisia da nossa parte. E eu creio que nós não queremos ser hipócritas diante de Deus. Então, se assim nós não queremos ser e fazer, vamos observar então os princípios da palavra do Senhor. Então, sendo cuidadosos uns para com os outros,
sendo agradecidos. Nós temos, portanto, do versículo 16 até o versículo 18, esse chamado para regozijar sempre. No versículo 16, no versículo 17, orar sem cessar, e no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Esse ser agradecido e essa graça aqui, essa palavra, esse substantivo graça, ele tem raiz na palavra Eucaristia, que nos remete ao corpo e ao sangue de Cristo. E dentro desse contexto, Paulo vem falando de unidade, Paulo vem falando de acatar os líderes, Paulo vem falando de tê-los em alta consideração, Paulo vem falando de cuidar uns dos outros, Paulo vem falando, portanto, dessa ideia de uma comunhão linda e maravilhosa. E aí, quando ele diz, em tudo dai graças, e essa palavra surge tendo como raiz o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia, isso nos faz lembrar da carta que ele escreveu aos Coríntios, que estava vivendo exatamente o oposto desses princípios que Paulo estava trazendo. Estava havendo briga, estava havendo discordância sempre, separação entre irmãos na hora da ceia, e Paulo fala que eles não estavam dessa maneira discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Eles não estavam discernindo a Eucaristia. E é curioso isso aqui. Então, quando ele diz, em tudo dai graças, parece assim, que ele está mudando de assunto. Em tudo dai graças. Não. Considerem, portanto, o corpo de Cristo fazendo tudo isso, e assim sendo gratos a Deus por esse corpo. Sendo gratos a Deus pela igreja. Sendo gratos a Deus, inclusive por esses insubmissos. Sendo gratos a Deus, inclusive por esses fracos. Sendo gratos a Deus, inclusive por esses desanimados. Mas também por aqueles que estão animados, por aqueles que são submissos, sendo gratos a Deus por aqueles que precisam de suporte e para aqueles que dão suporte, sendo gratos a Deus pelos líderes que nós temos. Aplicando os princípios da carta aos Coríntios aqui, dando graças a Deus pelo seu corpo e pela vida no corpo. Dando graças a Deus, por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas pessoas tiram esse texto do contexto. Pega uma situação bem pesada que você está vivendo e diz assim, lê esse texto e diz assim, irmão, está vendo? Em tudo dá graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. A situação que você está vivendo é a vontade de Deus. Aí aplica esse versículo dessa maneira. Mas esse versículo não é para isso. Esse versículo é para dizer que nós devemos ser gratos pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo, por essas pessoas que convivem conosco, por esses líderes que foram postos sobre nós, pela vida que nós temos, pela esperança no Senhor, porque esta sim é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com a igreja, para conosco. Então, sendo agradecidos, mais um ponto, sendo cuidadosos na adoração. Vamos ver o versículo 19 ao versículo 21. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, não julgai todas as coisas, não julgai não, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não apagueis o espírito, também não é mais um versículo isolado. Viver em dissensões, viver em brigas, viver em confusões, viver em falta de consideração uns para com os outros, é ofender as ações do Espírito. Mesmo numa linguagem imperfeita como a nossa, é impedir que o Espírito haja no nosso meio. Nós podemos pegar esse versículo 19 e pensar que esse não apagar o Espírito, ele se refere apenas àqueles pecados mais absurdos que nós podemos cometer. Mas, irmãos, se nós queremos ser uma pessoa ou uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos, sabe o quê? Acatar com apreço os nossos líderes, exortar, admoestar os insubmissos, ser admoestados, consolar os desanimados, ser desanimados, amparar os fracos, ser amparados, ser longânimo, procurar fazer o bem. Isso é não apagar o Espírito aqui dentro desse contexto. Também. O que mais
é não apagar o Espírito. Está no versículo 20. Não desprezar as profecias. Que profecias? Aquelas que alguém diz e fala assim, eis que eu te digo? Não. Profecias, a profecia aqui, no Novo Testamento, só para encurtar a história, é um anúncio público da vontade e da mente de Deus. Os profetas no Novo Testamento eram pessoas que anunciavam publicamente a vontade de Deus e a mente do Senhor revelada em sua palavra, principalmente. Então, essas pessoas, de acordo com o que nos diz o versículo 20, elas poderiam muito bem ser aquele tipo de pessoa que está na igreja, até vive em comunhão, até procura seguir algumas coisas aqui, algumas coisas ali, mas elas ignoram o ensino, elas ignoram a pregação, elas até rejeitam a pregação. Isso aqui não é para mim. Ah, se o fulano tivesse aqui. E assim por diante. Rejeitar a palavra é extinguir ou oprimir as ações do Espírito. Porque o Espírito nos comunica por meio da sua palavra. Então, quando o apóstolo diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, não são duas coisas diferentes. Uma decorre da outra. Oprimir as ações do Espírito decorre de desprezar a profecia. Paulo fala isso aqui também porque nós podemos lembrar que no Novo Testamento, agora vamos voltar de novo para a carta aos Coríntios. Lá tinha um problema muito grande que as pessoas valorizavam determinados dons e rejeitavam outros. Ou não buscavam outros, porque os julgavam como sendo dons de valor menor. Nós vimos lá, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 14, exatamente uma crítica que Paulo faz para com a igreja, porque eles estavam valorizando o dom de línguas como sendo o maior de todos os dons. E aí Paulo discorre sobre o amor e tal. E aí lá um pouco mais na frente, Paulo diz, olha, em vez de procurar o dom de línguas, que na verdade é o menor de todos os dons, procure o dom de profecia. Procure o dom de anunciar publicamente a vontade e a mente do Senhor, porque o dom de línguas, ele edifica só aquele que fala. E tem que ter intérprete também. Mas o dom de profecia, o dom do anúncio da vontade e da mente do Senhor, ele edifica toda a congregação. Ele edifica toda a igreja. E aí esse desprezo pelas profecias está dentro desse contexto também. De pessoas que achavam que o anúncio da palavra do Senhor, o anúncio da mente e da vontade do Senhor, não era um dom assim, uma coisa tão importante para a vida. Outros dons, outras coisas eram mais importantes. Por isso deveriam ser buscadas. Mas Paulo disse, se vocês desprezam ou desprezarem as profecias, vocês vão oprimir a ação do Espírito na vida de vocês. Porque o Espírito fala pela palavra. O Espírito fala, portanto, pela profecia dentro desse contexto. 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, em vez de desprezar a profecia, já que você acha que a profecia, que a palavra não é tão importante assim, em vez de você desprezar a profecia, julgue essa profecia que se apresenta diante de você. Julgue essa palavra. Julgar é examinar aqui dentro dessa ideia. Examine. Faça como os irmãos de Bereia. O pregador está pregando, está ensinando, olhe na palavra. Observe o contexto. Vá em outros textos. Verifique se aquilo que ele está falando tem outros textos que atestem isso. Ou busque na sua memória coisas que você aprendeu ainda da palavra de Deus, da pregação da palavra, e ateste se isso é veracidade ou não, se isso tem veracidade ou não. Então, em vez de rejeitar a profecia, julgue, analise. E aí no 21, julgue, portanto, todas as coisas, retende o que é bom. É mais um outro versículo que é muito tirado de contexto, para justificar, inclusive, a nossa própria autoexposição a pregações e ensinos que nós já sabemos que são heréticos.
de pastores, bispos, apóstolos, apostilas, apóstolas e tantos outros mais, que nós já sabemos que são heréticos. Mas a gente se expõe a esses ensinos, a gente compartilha, divulga esses ensinos, orienta outras pessoas a seguirem esses ensinos, dizendo o seguinte: a palavra do Senhor diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Mas esse versículo também não serve para isso aqui. Está falando de pessoas que têm o hábito de desprezar, de rejeitar a palavra, de não levar a palavra pregada ou ensinada em alta consideração, para que parem de fazer isso e, em vez de fazer isso, julgar, analisar, observar, comparar e reter o que de fato é bom e o que edifica a sua vida, o que o faz mudar. Abstende-vos de toda forma de mal, todas essas formas de males que foram citadas e certamente outras mais. Assim, portanto, o apóstolo diz que nós devemos ser cuidadosos na adoração. E aí nós vamos fechar o nosso estudo dos versículos 22 ao 28, dizendo que em família, vivendo segundo a volta de Cristo, a perspectiva da volta de Cristo, nós devemos ser fiéis, portanto, na conduta diária. Do versículo 22 ao 28. Abstende-vos de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo que eu citei, que está também fazendo moldura do texto. Irmãos, para cumprir toda essa demanda que o texto nos trouxe, é necessário que nós sejamos santificados pelo próprio Deus, que estabelece a paz. Nós não conseguimos fazer tudo isso por nós mesmos. Nós sabemos que não conseguimos. O nosso coração é fraco demais, é pecaminoso demais, ele é enganoso demais. Ele é fugitivo demais de Deus e de sua palavra para nos levar a cumprir tudo isso aqui. Por isso que Paulo diz que esse mesmo Deus de paz santifique você, a mim, em todas as coisas. Alma, espírito, corpo. E aí Paulo não está dizendo aqui que nós somos divididos em 3 partes. Paulo está falando de um ser completo. Tanto que ele diz, em tudo. Sejam conservados íntegros. A ideia de integridade aqui é inteiro. Então não existe essa separação em 3 partes. Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É vivendo dessa maneira como igreja, que essa igreja não terá como ser acusada diante do Senhor, rejeitada diante do Senhor. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós temos a necessidade de que o próprio Senhor nos santifique. E da nossa parte, nós temos a garantia de que Ele é fiel. E nós temos condições de viver tudo isso, não por causa da nossa fidelidade, mas por causa da fidelidade dEle, da fidelidade de Cristo Jesus, que foi fiel até a morte, e morte de cruz. Nós vivemos na fidelidade dEle, e com base na fidelidade dEle. Não é para que a gente pense assim, já que eu vivo então pela fidelidade de Cristo, então eu vou viver como eu quiser. Não, isso não é viver conforme a fidelidade de Cristo. Mas nós vivemos conforme a fidelidade de Cristo, entendendo que nem mesmo as nossas fraquezas, nem mesmo os nossos pecados vão nos impedir de viver essa vida, porque nós vivemos segundo a fidelidade daquele que foi fiel em todas as coisas. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará com que a sua igreja permaneça fiel. Ele fará com que a sua igreja permaneça até o fim. Aqueles que são eleitos em Cristo, eles permanecerão até o fim. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos a garantia lá em Jesus. E aqui Paulo reafirmando com outras palavras. 25. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Você vê que as exortações, os ensinamentos de Paulo eram muito importantes, que ele faz com que
a sua exortação chegue à igreja, aos líderes da igreja, e ele solicita e ele conclama que essa carta seja lida para que todos ouçam. Todos. Líderes, submissos, insubordinados, fracos, desanimados, animados, fortalecidos, suportados e assim por diante. Porque é dessa maneira que, como família de Deus, vivemos à luz da segunda vinda de Cristo. Meu desejo, irmãos, é que o nosso Senhor, como disse o apóstolo Paulo, nos santifique por meio do seu Espírito, para que nós consigamos cumprir tudo isso aqui que foi dito e tenhamos a vontade de fazer dessa maneira, para a glória dele e para o louvor dele. Eu quero orar com vocês de novo, no fechamento do nosso estudo. Nós te bendizemos, Senhor, eu te bendigo, eu te exalto, pela exortação, pelo ensinamento, pelo consolo que o meu próprio coração recebeu do Senhor por meio da tua palavra. Eu te peço que assim seja também com os meus irmãos, na medida da sua necessidade, do teu propósito para com a vida deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Concluído.